NSDN com mais vídeo, dessa vez estamos com cenários em perspectiva. Mas antes, gostaria de lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist daqui do canal sobre introdução à perspectiva. Pois muito conhecimento que eu vou passar aqui já foi abordado anteriormente, então aconselho e friso que vejam os primeiros vídeos, desde o conceito sobre linha do horizonte até volumes em perspectiva. Os vídeos sobre veículos, no caso aéreo e terrestre, não são muito imperiosos para aquilo que vai se tratar aqui, mas o conhecimento que está lá já dá um passo do que eu vou abordar aqui, porque muito do que eu expliquei lá também é aplicável aqui, só de uma abordagem um pouco diferente. E também lembrar que o canal tem um servidor Discord que estará na descrição ou no comentário fixado, e também tem o meu Instagram, lá onde eu posto meus estudos, meus desenhos. Muitas vezes os estudos que eu faço vão para os vídeos e lá saem muito antes, então para quem quiser dar uma olhada, os links estarão aí na descrição ou no comentário fixado. Indo ao ponto do vídeo, podem ver pelo título que falo de parte 1, pois esse conteúdo é muito extensivo para deixar em um vídeo só. Se eu fizesse isso, o vídeo seria muito longo e não seria muito didático nesse ponto. Para o efeito, a parte 1 terá uma abordagem mais teórica, com o objetivo de dar-vos a conhecer como trabalhar com cenários em perspectiva e também vos mostrar os porquês das coisas. Claro que terá a parte prática, mas eu acho muito imperioso colocar uma teoria antes, que é para deixar claro o que está a acontecer e como é que podemos aplicar isso para várias situações e também entender como achar soluções para alguns problemas que nós teremos. Enquanto, por outro lado, a parte 2 vai mais para uma abordagem mais prática e mais complexa. Lá vai requerer muito da vossa prática, atenção para realmente captarem aquilo que eu tenho a trazer. Então foi por isso que eu decidi separar em duas partes, tanto parte 1 quanto parte 2. Para construir um cenário, nós temos que ter uma base, temos que saber o porquê do cenário estar a ser construído, localização dele, no espaço, no tempo, que é para fazer sentido e ter coerência com aquilo que quer se passar. Minha abordagem é mais técnica, então eu sempre tento buscar essas razões para fazer as coisas. Eu usei a lógica de um jogo, onde realmente temos um compartimento que normalmente tem uma entrada e uma saída. E nós temos que ter a razão para o jogador entrar e ter uma razão para o jogador sair. Mas nesse percurso nós temos que dar um caminho para ele percorrer. Então, com isso em mente, eu tinha uma ideia de um lobby do hotel, onde realmente, normalmente, temos uma entrada, temos uma área para lazer, para sentar e tal, e depois temos a parte do balcão de atendimento e tem caminho para as escadas ou para um elevador. Então essa foi a ideia básica que eu tive. Então, com essa ideia básica, eu já tenho uma noção do espaço, das possibilidades que eu posso colocar aí e como é que eu posso fazer isso acontecer. Eu quero uma entrada, quero um caminho e quero uma saída. Então, nesse meio termo, o meu jogador ou o personagem que vai se movimentar ali terá várias coisas para fazer, vários coisas para explorar, e isso tem que ficar claro com poucos segundos dentro do local. Não podemos deixar que algumas coisas que não fazem sentido estejam lá. Tudo que está no cenário tem que fazer sentido para o cenário em si. Para tal, eu comecei fazendo um mapeamento. Há quem começa com thumbnails. Eu, para esse vídeo, resolvi não incluir thumbnails porque eu acho que é uma abordagem que não vai casar muito com aquilo que eu vou trazer aqui, mas tem sua aplicação. Na parte 2 eu vou abordar mais sobre isso e vou realmente explicar os conceitos por detrás e como eu aplico, mas eu prefiro mais ir para um mapeamento de um plano do chão, como se eu estivesse a trabalhar com a arquitetura em si. Então, como sempre, eu comecei com uma figura básica, nesse caso um quadrado, onde eu vou fazer minhas divisões para encontrar meus pontos de referência para construir a nossa planta baixa. No caso, a planta baixa seria como se fosse uma vista de cima do nosso edifício ou da nossa construção. Então, eu dividi o meu quadrado, encontrei várias divisões e comecei a fazer um esboço daquilo que eu queria que fosse a minha cena. Então, eu preferi não ter uma visão muito homogênea. Nesse caso, não ter realmente um quadrado assim, preferi um quadrado ali e algumas variações, que é para deixar meio que também um pouco dinâmico e um pouco mais interessante de se ver, porque tipo, tu podes usar muitos shapes, muitas formas repetidas, mas também tens que colocar uma variação que é para realmente cativar o olhar de quem está a ver o cenário nesse caso. Então, como pode ver, eu fiz uma entrada na direita e uma saída para um futuro elevador ou algo do gênero lá em cima. E também fiz um esboço básico de um tapete em L
que é para dar a entender ao usuário que ele tem que seguir esse caminho, que é, ok, ele entrou, vai para o balcão e possivelmente pode virar para a direita, assim, olhando de cima, para ir para a escada ou para o elevador. Então meio que eu dei uma ideia do que o usuário pode fazer, mas no meio do caminho temos um local para sentar, que pode ser um local que o usuário possa querer sentar, e também lá para o lado do balcão tem umas duas formas que podem ser locais exploráveis para o usuário. Então, se fosse para um conceito para um jogo, aí já teria uma história por detrás para esse cenário em si. Então, é isso que buscamos quando criamos cenários. Temos que ter uma história, temos que ter um motivo para isso acontecer. E também temos do outro lado o elevador, que é bom, sei lá, talvez pudesse ser uma outra porta para outro compartimento, pudesse ser algo que vai se explorar. Aqui é uma ideia mais de um design, quer dizer, tu queres mostrar isso aqui para alguém, se a pessoa diz ok, isso vai de acordo com o que nós temos que trazer, então vamos usar isso. Mas tu pode também, a partir daqui, trazer outras variações. É mais um momento de explorar, mostrar várias possibilidades de como trabalhar com isso, olhando para uma equipe, se tu tiveres a trabalhar numa equipe para tal. Então, com minha vista ortográfica terminada, eu queria explorar isso em perspectiva. Podem ver que eu aqui não usei nenhuma ferramenta de pontos de fuga, estava a fazer tudo à mão. Porque é um momento de exploração, não precisamos de ter coisas realmente 100% retas, algo assim. Só precisamos de que a coisa seja legível e seja perceptível para quem está a ver. Então, eu comecei aí a transcrever aquele meu plano para a perspectiva. Podem ver que eu fiz várias alterações, porque algumas medidas que eu fiz ali na vista de cima, assim, a vista ortográfica, não estavam a bater exatamente com aquilo que eu queria transmitir numa vista mais, posso dizer, mais em perspectiva. Então, fiz algumas alterações, também um momento de exploração, troquei muitas medidas e com isso eu pude ver que dava para alterar algumas coisas, adicionar outras e com isso podem ver aí que eu comecei realmente a dar vida ao cenário, nesse caso. Então, dando vida ao cenário, eu primeiro comecei dando uma espessura para a parede, porque realmente a parede não pode ser um plano 2D. Temos que dar uma espessura, uma camada que faz sentido, porque normalmente, sei lá, paredes normalmente tem um espaço lá por dentro com alguma coisa para realmente fazer acontecer. Ou é uma parede com blocos, ou uma parede com alguma estrutura, tem que ter algum espaçamento ali dentro preenchido com algo. Então dei uma espessura para a parede e também comecei a popular a cena. Coloquei lá o meu tapete, coloquei uma ideia do que seria os sofás, aqueles dois objetos perto do balcão, coloquei a ideia do balcão também, que seria uma mesa assim, duas cadeiras, e aí eu comecei a explorar as possibilidades que eu tinha. Então, como nós queremos mostrar isso aqui numa vista de 3/4, que é para entender uma visão geral do cenário, nós precisamos que a pessoa que esteja a ver consiga ver o que está lá dentro literalmente. Então, normalmente nós usamos a possibilidade de fazer recortes. Então, normalmente quem faz arquitetura ou algo do gênero tem que fazer cortes transversais da planta que está a fazer, que é para realmente ver o que está a acontecer literalmente. Eu não sou estudante de arquitetura, mas tenho uma noção básica, por isso falo isso com certa propriedade, porque eu estudei um pouco questões de arquitetura. Então, eu aqui fiz um recorte da parede, que é para realmente dar uma visão daquilo que está lá por dentro. Eu não digo que a parede está quebrada, mas é uma visão para tu entenderes que ok, aqui existe uma parede, mas eu quero te mostrar o que está dentro do cenário, eu não quero te mostrar a parede. Então, por isso que eu fiz o recorte. Então, com a minha ideia básica feita, eu fiquei muito feliz porque a exploração que eu queria era aquela. Então, agora o próximo passo será agora para a ilustração final, porque eu já tenho o meu design feito. Eu acho que, como a parte introdutória, é um bom design que dá para ser explorado futuramente com futuras alterações, mas para a ideia básica que eu tenho, funciona perfeitamente. Então, o que eu fiz? Agora, busquei uma perspectiva mais rigorosa. Então, coloquei lá minha ferramenta de 2 pontos de fuga, na mesma visão, 3/4, e comecei a realmente desenhar isso em perspectiva. Comecei com o esquema básico, plano do chão, levantei as paredes, fiz os recortes que eram necessários, que é basicamente aí que tínhamos feito antes, e depois comecei a colocar em verde, né, os sítios onde os meus móveis estariam. E depois comecei a desenhar, tipo assim mesmo, freehand,
fiz os rascunhos dos meus móveis, usei algumas referências, mas também não buscava coisas perfeitas em si, só queria uma ideia que é para passar aqui. E comecei a colocar nos móveis, dando vida. Pode ver que eu coloquei algumas molduras ali, que é para realmente preencher aquele espaço, que dá aquela ilusão de profundidade. Normalmente os designers de interiores colocam espelhos para realmente dar a ilusão de que tem muito espaço, num espaço pequeno. Então é a mesma lógica. Colocas uma moldura, colocas um espelho para dar aquela ilusão de que, ok, aqui tem muito espaço, enquanto nem sempre é isso. Então, eu até podia colocar uma figura humana aqui para dar uma noção de escala, mas eu preferi deixar sem ela, tipo, em primeira instância, para vos dar a oportunidade de explorar isso aqui de várias formas. Então, colocar uma figura humana estaria te implicar a fazer muita coisa que ia abordar uma coisa mais complexa que eu quero colocar no outro vídeo. Por isso estou a separar isso em duas partes, que é para não vos encher a mente com muita coisa. E depois eu aí coloquei uma cor base, coloquei uns pontos que eu achei que teria luz. Aqui eu não fui rigoroso, não abordei o conceito de luz e sombra, que eu ainda vou colocar num outro vídeo em perspectiva. Eu aqui só coloquei uns locais básicos que eu achei que fariam sentido ter luz, mas não apliquei luz e sombra em perspectiva. Se eu tivesse aplicado isso, também seria um vídeo muito, mas muito complexo. Então preferi me abster disso e dar uma visão geral de como é que isso se faz e como é que podemos explorar um cenário em perspectiva, numa ideia de um conceito ainda, não é uma aplicação direta. Então, para quem olha isso, pode ficar ok. Tá bom, eu desenhei o ambiente, agora o que eu faço? Então, agora, onde vem as explorações que tu podes fazer? Tu podes trabalhar com a câmera, podes colocar várias posições na câmera, que é para realmente explorar o espaço. Então, agora é que entra a figura humana. Então, eu queria trazer uma cena em si onde eu mostro como aplicar. Eu imaginei nessa cena aqui como uma cutscene. Nesse caso, queremos mostrar sei lá, uma cutscene de um acontecimento que decorre aí dentro. Então, como uma cena introdutória, eu puxaria a minha câmera a partir de baixo para cima. Então, se fosse uma cutscene, faria muito sentido para uma cena mais dramática, assim. Então, também me inspirei um pouco em GTA e também John Wick, que tem umas pegadas meio assim, né? Tipo, um pouco mais misteriosas, assim. Então, para tal eu usei uma linha de horizonte muito embaixo, tipo, como se fosse uma formiga a ver. Então a câmera está para baixo. Comecei por fazer o esboço da minha figura e com isso eu queria lhe colocar naquele sofá tipo maior que tem uma moldura por trás, que está no lado direito da nossa cena. Então comecei a fazer o esboço do sofá. Em seguida fiz minhas medidas em perspectiva, que era para o sofá fazer sentido também em perspectiva. E com isso também fiz o placement da minha moldura lá atrás para fazer referência ao local onde está. Então, com essas bases feitas, eu comecei a fazer o esboço da minha figura humana. Então, olhando que eu estaria a minha personagem estaria, tipo, sei lá, num local, tipo, sei lá, um lobby de um hotel, assim, um hotel executivo, por exemplo. Então, usei uma personagem que eu achei que ficaria muito bem para o cenário, que é uma personagem de Chainsaw Man, a Himeno. Então comecei por desenhar ela aqui, fiz um esboço, coloquei ela com uma roupa mais formal e apliquei uma ideia básica de como é que seria uma cena explorando naquele cenário em específico. Então, depois de finalizar a linha base, eu não estava muito para fazer uma personagem assim bem detalhada. Comecei por adicionar um pouco de luz. Não sei se a luz estava a fazer muito sentido em si, mas aparentemente faz. Então fiz essa exploração básica, que é para entenderem que também dá para fazer depois de tu ter feito o design geral, tu pode explorar isso de várias formas. Por exemplo, colocando uma personagem lá, explorando vários ângulos de câmera, que é basicamente isso que nós trabalhamos aqui. Eu não quero vos ensinar a desenhar um cenário específico. Eu quero vos ensinar a realmente saber explorar, saber escolher o que tu pões no teu cenário, os porquês, e como é que isso influencia no ambiente que o personagem se encontra. Então essa é a abordagem que eu tenho para cenários em primeira mão, em primeira parte em si. Como exercício eu proponho que você escolha um tema, sei lá, um tema, por exemplo, eu escolhi aqui, sei lá, lobby do hotel. Alguém pode escolher, sei lá, uma livraria, papelaria, um parque de diversões, sei lá, uma cidade abandonada.
e tal. Então façam, por exemplo, um local específico da cidade e façam um design que faça sentido. Imaginem que estão a fazer isso, estão a projetar isso para um jogo. Então, se tu estivesse no jogo, o que tu esperarias encontrar nesses locais e os porquês dessas coisas estarem lá? Então essa é a abordagem que eu deixo para vós e também tentem colocar o vosso personagem lá dentro. Depois, numa cena, numa escolha de câmera que vocês acham que faça sentido, sei lá. Então essa abordagem em primeira parte eu queria trazer para esse vídeo sobre cenários em perspectiva. Espero realmente que esse vídeo tenha vos ajudado, que não tenha ficado complicado, porque eu acredito que é um vídeo um pouco extensivo e muito teórico em si. Mas eu precisava dessas bases teóricas que é para no vídeo seguinte vocês perceberem realmente porque que eu fiz certas escolhas, os porquês das coisas, não realmente só, ok, ele está ensinando como desenhar um cenário, eu vou aprender a desenhar esse cenário específico. Não, tu tens que realmente aprender a fazer tudo o que tu queres, mas sempre tendo uma lógica básica dos porquês, das escolhas e saber como direcionar isso de uma forma que quem vai explorar o cenário não fique tipo, ok, por que isso está aqui? Não faz sentido. Então, tudo que está num cenário tem que fazer sentido, tem que ter uma história para se contar com base naquilo. Então, com isso, eu dou o vídeo por terminado. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e partilhar o vídeo para que isso chegue a mais desenhistas, mais pessoas queiram aprender sobre esse tema, que realmente eu creio que tem pouca exploração em termos de explicação mais técnica, de uma forma mais amigável para quem realmente quer aprender. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.